e queridos amigos, muito bom dia. Bom, primeiramente deixa eu desligar o celular, porque se tocar o celular do orador vai ficar muito ruim, né? Essa semana, eu estava comentando com o Dorival Martins, foi uma festa para mim. Começou que no domingo passado eu fui substituir um orador lá no Consolador. Na terça eu fui substituir em uma outra casa, lá na Zona Norte. Na quarta eu fiz palestra normal que estava agendada. No sábado também e hoje também. Que bom! Uma festa. Nós hoje vamos falar sobre a necessidade da reencarnação. Esse tema está melhor especificado no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, cujo tema é o seguinte: pluralidade das existências. E aí tem várias perguntas de Allan Kardec, respondida pelo Espírito da Verdade. Lembrando que a primeira edição do Livro dos Espíritos, ela foi totalmente escrita por psicografia indireta, portanto, sem a utilização do médium psicógrafo ou escrevente, mas sim médios de efeitos físicos, que só ao colocarem a mão em uma pequena corbelha de flores, o lápis escrevia sozinho todas as 501 perguntas da primeira edição. E este capítulo é um dos capítulos que foi discutido desde a primeira edição e mantido em 1860, quando foi lançada a segunda edição. Na pergunta de número 175A do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: não seria melhor o espírito continuar como espírito? Isto é, no plano espiritual e não voltar para a Terra? A resposta dada é enfática: não, vírgula, não, ponto de exclamação. É como se a pessoa respondesse: não, não. E continua: ficar-se-ia estacionário, e o que se quer é avançar para Deus. Nesse capítulo, nós depreendemos de que, quando desencarnado, o crescimento do espírito, como em todas as suas funções de estudo, ela vai indo até certo ponto, depois ela se limita. Então, quando o espírito está desencarnado, ele progride até certo ponto. E aí, então, em determinadas circunstâncias, ele começa a observar outros espíritos em melhores condições que ele. E aí vai chegando uma hora que ele vai tomando posse da sua integridade espiritual. Tomar integridade da sua condição espiritual é quando ele começa a observar outras entidades melhores, mais adiantadas, e ele começa a se sentir diminuído, e ele gostaria de progredir. Por exemplo, André Luiz nos relata, aliás, depois do Livro dos Espíritos, a obra de Chico Xavier é a obra que nós deveríamos ler. Não só ler, mas estudar e meditar sobre ela, principalmente as de André Luiz. No segundo livro da série, que é
Os Mensageiros, André Luiz e a equipe, né? Havia um mentor trabalhando junto, eles descem para a terra em trabalho assistencial. Foi a primeira descida de André Luiz à terra. E André Luiz, existe um caminho que diríamos ser uma via rápida que se vai do Rio de Janeiro ao nosso lar. E existem os caminhos que vão fazendo desvios. Eles fazem um desvio, passam por uma região não muito agradável e acabam se deparando com um castelo incrustado nesta região não muito agradável. E o mentor daquela instituição convida-os para passar alguns dias ali. E a esposa desse senhor, cujo nome é Ismália, estava em um plano muito superior. Ismália tinha sido apenas dona de casa. Eu estou citando isso e vou citar algumas vezes. Por que eu estou citando? Não faz muito tempo, eu estava observando uma senhora que estava preenchendo um cadastro. E quando chegou na hora da profissão, perguntaram: qual é a sua profissão? Ela disse: eu sou dona de casa, com um próprio menosprezo, achando que ela não é nada. E aí eu me lembro de uma outra amiga, que quando ela vai fazer algum cadastro e alguém pergunta a profissão, embora ela tenha outras profissões, ela diz com muito orgulho, dona de casa, e nas horas de folga eu leciono, eu estudo, eu frequento a religião e faço trabalho assistencial, dona de casa. Ela só era dona de casa e estava num plano superior. E aí então, nesta colônia, nesse lugar, havia um pavilhão de espíritos que estavam dormindo, literalmente dormindo. E o André Luiz se admira e pergunta: por que essas entidades estão dormindo? E a resposta do mentor, que é o próprio Clarencio, que quem resgatou nessa primeira excursão de André Luiz, é o Clarencio que continua com ele, diz que são espíritos que acreditavam que após a morte do corpo iam continuar dormindo até o juízo final. E eles ainda não tinham acordado. E era feito de tudo para esses espíritos acordarem, mas não lograva êxito. E aí Ismália vem visitar aquela região e Ismália é convidada a participar da prece coletiva que iam fazer por aquelas entidades. E o André Luiz, era a primeira missão dele, já como repórter do além. Ele fica observando, né? Detalha como que era a situação, está no livro Os Mensageiros. E aí, quando Ismália começa a orar, ela vai crescendo espiritualmente, não de tamanho, mas de fulgor. Do meio do tórax dela, uma luz começa a crescer. E essa luz começa a alcançar aquelas pessoas que estavam dormindo, aqueles espíritos que estavam dormindo. E o André Luiz olha assim meio de esguelha, porque ele tinha que acompanhar tudo, né, para falar para nós. Ele acompanha e ele observa que depois de Ismália, que era a luz mais resplandecente, o mentor da expedição trazia uma luz
razoável, mas também menor. E aí ele foi vendo a luz de cada um que estava ali, até chegar na dele, e ele viu que só tinha uma pequena claridade na altura do coração. E ele se sentiu diminuído. Ele falou: puxa, quanto eu preciso evoluir. E efetivamente, a oração dela encontra respaldo e alguns espíritos acordam. Então a gente observa que a luz, vamos imaginar assim, que a luz do André Luiz era bem pequenininha. Aí ele vê a luz do outro companheiro está maior, vê o outro está maior, e a outra não tinha proporção, era muito grande. E aí ele se sente que tem que subir. Bom, então o espírito aspira a evoluir, aspira a progredir e prestar serviços à comunidade. Tanto é que Bezerra de Menezes foi convidado por Celina, a emissária de Maria de Nazaré, a galgar outros planos. E ele disse: não, tem muita gente sofrendo aqui na terra, eu prefiro ficar aqui na terra. Peça permissão a ela para que eu fique aqui. E aí então o espírito sente a necessidade de reencarnar. E quando ele sente a necessidade de reencarnar, como que é feito? É feito uma análise dos créditos e dos débitos. A esse respeito, a gente lembra do livro Ação e Reação, de André Luiz. E eu costumo citar essas obras para o grupo de estudo, né? O nosso grupo estuda bastante. E no Ação e Reação, Alzira, que tinha sido uma dona de casa também, com um agravante, o esposo dela era um fazendeiro muito orgulhoso e muito egoísta, apegado aos bens materiais. E percebendo que ele tinha que dividir a fazenda, que era grande, era um latifúndio, com os dois irmãos, ele engendra um plano e conduz os irmãos, dá uma bebida para os irmãos, que havia uma substância na bebida, e os irmãos ficam meio grogue, e ele leva os irmãos a passear de barco em um grande lago que havia na propriedade, e chegando lá ele joga os irmãos lá dentro e volta dizendo que foi um acidente, e passa por acidente. A justiça do mundo não o alcança. Mas os irmãos, tão logo acordaram no plano espiritual, começa a persegui-lo. Não só a ele, mas como sua família também. E esses dois irmãos acabam levando Alzira, que já tinha faculdades espirituais mais desenvolvidas, faculdades mediúnicas, desculpe, mais desenvolvidas, eles começam a atuar sobre ela e ela acaba se suicidando nesse mesmo lago onde antes eles foram jogados. Como ela entra pela porta do suicídio, mas um suicídio indireto, porque ela foi conduzida a isso, ela tem alguns créditos espirituais. E ela, atendida que foi em hospitais especializados, ela começa um processo de transformação e ela tenta ajudar não só a esses dois cunhados que tinham levado ela a desencarnar, mas tenta também procurar o esposo e ajudar o filho que continuava encarnado. Veja a preocupação dos espíritos. E aí então
vale a pena ler Ação e Reação. É feito um trabalho imenso. Existe essa comunidade, a Mansão da Paz, está localizada numa região de Trevas, né? E nessa região de Trevas, é Gúbio que cuida daquela mansão. A gente lê e fica encantado, vira uma boa pessoa por algumas semanas. Depois a gente vai voltando tudo normal. E aí, resumindo a história, eles conseguem resgatar Antônio Olímpio de um vale profundo, de um abismo profundo, e é trazido a esta Mansão da Paz, mas nem Gúbio, nem André Luiz, nem Hilário, nem as pessoas que estavam ali conseguiam fazê-lo acordar. Tão hipnotizado que ele estava pelos gênios da sombra, em função do assassinato que cometera. E aí então Alzira pede permissão para fazer uma prece. E ela, que tinha passado por todos esses problemas, começa a fazer uma prece, pedindo a Deus a oportunidade de retornar ao corpo, juntamente com aquele espírito que tinha sido tão infeliz, para que ela pudesse receber os cunhados na condição de filhos. E é muito bonito. E ela começa a fazer esta prece para Maria de Nazaré, e no momento que ela faz a prece, o aposento se ilumina todo. Se ilumina todo e eles começam a chorar. E o Antônio Olímpio, naquele momento, ele acorda e começa a dizer: Alzira, Alzira, ainda bem que eu te encontro, Alzira. Aí o Silas, né, chama 2 enfermeiros, há um sinal do Silas, os enfermeiros vão e colocam-no novamente ao sono, para que ele não, se ele tivesse a visão do seu estado normal e da esposa naquela circunstância, ele poderia trazer marcas profundas na alma, e ao reencarnar ele traria nas matrizes da alma os desequilíbrios da culpa. Olha que trabalho que os espíritos têm. Bom, analisado os créditos e os débitos, né, a pessoa, para poder reencarnar, escolhendo uma prova, ele precisa ter merecimento. É o caso de Narcisa, que está no livro Nosso Lar. Narcisa queria voltar para ajudar a família. Olha, vê que os espíritos estão sempre preocupados com aqueles que ficam atrás. Parece nós, né? Quando a gente viaja e fica preocupado, telefona: oh, como vai? O que eu faço para ajudar o fulano? Vem aqui, conversa com o Aguinaldo. Olha, o meu filho está com esse problema, a minha nora está com aquele outro problema. Não muda muito. E a Narcisa quer reencarnar. Mas, no caso de Narcisa, é feita uma proposta. Para que você possa escolher reencarnar num determinado lugar para ajudar, você precisa dar 10 anos de trabalho nas câmaras de retificação, que era o lugar mais baixo do nosso lar, ligado diretamente ao umbral. E ela trabalha durante 10 anos. E aí, não faz, mais ou menos em 1975, o Chico Xavier foi a Goiás fazer uma visita, e numa determinada cidade de Goiás, ele comentaria mais tarde, ele encontra a Narcisa, reencarnada. Admirável. Eu digo isso, admirável, porque eu, como estudo bastante
eu fico embevecido com o estudo. E eu tento passar isso, mas eu penso assim, já usei esse exemplo, se tivesse caindo uma tempestade lá fora, e tivesse um vidro com uma litragem X, mas com a boca pequena, e outro vidro com a mesma litragem, mas com a boca maior, o da boca maior teria muito mais água. E as palestras também, o estudo é a mesma coisa. Ninguém apreende assim rapidamente. Então veja bem, nós precisamos ter o merecimento para poder reencarnar. Ou então nós precisamos da intercessão de alguém. Alguém vai pedir para alguém: olha, o meu filho precisa reencarnar nessa circunstância, assim, assim, assim. O plano espiritual analisa e permite que o filho vá reencarnar daquele jeito. Equivale mais ou menos o seguinte: a pessoa vem de fora, chega aqui na casa espírita e quer fazer determinada coisa. Aí ele chega, né, aqui para o Dorival Martins e fala: Dorival, eu estou chegando, eu gostaria de fazer um trabalho, o que eu posso fazer? Ele vai ter que conversar com alguém. Não dá para ele chegar e falar: oh, abre aí que eu vou ter que entrar para pegar livro. Bom, aí então a pessoa precisa ter a intercessão. Mas no caso do Antônio Olímpio foi a intercessão da própria esposa, né? Mas nós temos um caso famoso, e esse sim vale a pena, do Segismundo. Está no Missionários da Luz. O Segismundo, numa reencarnação anterior, foi o assassino de uma pessoa. E acabou atirando uma outra pessoa no prostíbulo. E aí então ele tinha que vir reencarnado neste lar para se reequilibrar com os dois. E aí, esse capítulo vale a pena. No capítulo 14 tem a preparação para a reencarnação, e no capítulo 15 tem a reencarnação do Sigismundo. E olha, essa reencarnação de Sigismundo são mais de 50 páginas que fala sobre o processo da reencarnação. E no capítulo 16 vem os cuidados depois, quando já está o processo de reencarnação, já está o óvulo se desenvolvendo, o feto se desenvolvendo, e no capítulo 16 vem então a explicação disso tudo. E o Segismundo não conseguia reencarnar, porque o Adelino, o antigo, a pessoa a quem ele deu o tiro, guardava um rancor imenso dele. Então, quando ele saía do corpo através do sono físico e encontrava o Segismundo, ele atacava, porque era muita mágoa que ele tinha, e ele obliterava o processo de reencarnação. E aí um espírito de alta hierarquia, ora a intercessão, vem falar com o Alexandre, que é o chefe da equipe onde estava André Luiz, né? E aí, se ele poderia ajudar neste caso. Esse livro tem uma particularidade. Enquanto o Chico Xavier estava psicografando este capítulo, quando chegou no capítulo de número 14, o livro foi interrompido. E ele escrevendo para o Vantuil de Freitas, ele escreve: nosso amigo, como ele tratava o André Luiz, porque, voltando um pouco anterior, o Vantuil de Freitas recebeu uma carta do Chico dizendo: chegou um novo amigo. E muita gente não sabe que o nome André Luiz foi criado na hora que ele estava visitando o Chico, né? E aí o Emmanuel que apresenta. Então olha só quem estava apresentando o André Luiz, Emmanuel, né?
Aí o Emmanuel chega e diz, olha, esse é um novo amigo que vai começar a escrever por você, vai ficar ao seu lado aqui 24 horas por dia durante um tempo muito grande. Ele fica 700 dias, dia e noite, 24 horas ao lado do Chico, para captar todas as energias do Chico e o Chico captar dele, para poder escrever a obra. Aí ele escreve que o nosso amigo parou de escrever. O nome de André Luiz. Aí o Chico pergunta, mas como que é o nome desse novo amigo? Aí ele diz, como é o nome do seu irmão que está dormindo ali? Ele falou, André Luiz. Falou assim, André Luiz. E foi assim que passou a ser André Luiz. E aí o André Luiz, né, parou de escrever. Nosso amigo parou de escrever. Aí, passado uns 10 dias, ele diz, nosso amigo voltou a escrever. E aí ele pergunta para o Emmanuel, por que o nosso amigo parou de escrever? O Emmanuel diz, olha, ele foi fazer uma reunião no plano espiritual para saber se as informações que ele está passando, quais são as informações que ele pode passar. E durante o capítulo de número 15, que é o da reencarnação, André Luiz escreveria depois para Avuntuil de Freitas que ele sentia a presença do Emmanuel e do Adolfo Bezerra de Menezes ao lado do André Luiz, escrevendo o capítulo alusivo à reencarnação de Sigismundo. Eu estou dando essas informações para a gente perceber a nossa responsabilidade quando lemos um livro. E o Sigismundo acaba reencarnando através da interferência de Alexandre. Aí, lendo o capítulo de número 15, vocês vão se apaixonar, vai voltar para o 14, vai voltar para o 13 e vai para o 16. Aí, então, é feita a escolha da família, porque tem que haver sintonia vibratória, tem que haver ascendentes espirituais, aqueles com os quais nós temos que nos acertar. Então, escolhida a família, o espírito começa o processo de reencarnação. Reencarnado, nós podemos dizer que nós temos a família ancestral, que fica no plano espiritual, e a família atual. A nossa família atual não tem que necessariamente ser a nossa família espiritual. Muitas vezes, nós vamos receber no nosso lar espíritos que não pertencem ao nosso clã espiritual. São as chamadas ovelhas negras, que muitas vezes são reencarnados junto a nós por algum motivo que nós no momento desconhecemos. Mas outras vezes são filhos de terceiros que batem à porta do nosso coração e nós os adotamos como filhos do coração. Muitas vezes, esses filhos do coração passam a tratar-nos melhor que filhos verdadeiros, de sangue. E outras vezes não. A esse propósito, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 8, Kardec faz a seguinte informação: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, o espírito procede do espírito. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o corpo. Mas aí ele coloca uma vírgula e coloca um mas, né? Quando tem esse mas, né? Eu gostaria de ir no centro hoje, mas está chovendo. Eu gostaria de fazer bem para os outros, mas esse mas é um problema. Aí o Allan Kardec diz
O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o corpo, vírgula, mas deve ajudá-lo no desenvolvimento moral e espiritual. Então nós podemos perceber aqui que existem famílias formadas por laços materiais. São as famílias em processos de ajustes kármicos imensos. E as famílias formadas por laços espirituais. Mas se a gente for analisar o processo das famílias no planeta Terra, nós temos muito mais famílias que são famílias espirituais e materiais, não é? Nós encontramos muito mais problemas com o esposo, problema com esposa, problema com filhos. A gente percebe que não é uma família perfeita em todos os sentidos. Mas o Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, diz o seguinte, que o lar na terra é sagrada oficina, sagrada oficina. A senhora tem carro? Tem? Quando a senhora leva o carro na oficina, é para que é? Para consertar. Quando leva a máquina de lavar, chama lá o mecânico da máquina de lavar, porque precisa consertar, não é? Então ele começa, é a sagrada oficina, onde se refundem sentimentos, santificam os impulsos. Olha, muito bonito, né? Onde se refundem os sentimentos, santificam os impulsos para o enobrecimento espiritual. E o Emmanuel, falando sobre isso, na pergunta 175 do livro O Consolador, no primeiro parágrafo, ele não se refere à família como o lar. Ele diz que a família é uma escola. Por exemplo, o colégio familiar, olha, já mudou. O Neio Lúcio chama de oficina. O Emmanuel chama de colégio. Nos dois nós estamos buscando alguma coisa de aprendizado, né? O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, esse além com letra maiúscula, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então nós podemos deduzir, isso já está, quem fala isso no livro Nosso Lar, o Tobias diz que tem casamentos de amor, casamentos de fraternidade, olha, casamentos de amor, casamentos de fraternidade, casamentos de provação, a pessoa só passa provação. Ah, meu marido bebe, meu marido me maltrata, minha família é um desastre. Quantas vezes a gente atende pessoas assim? E casamentos de dever. Então, respeitáveis amigos, raríssimas são as famílias na Terra formadas apenas por laços espirituais. Por que raríssimas? Eu conheci um casal admirável. Eram espíritas, verdadeiras almas gêmeas. O casal. Uma filha que estava perfeitamente sintonizada com o casal, mas o filho problemático para a família. Então não era uma família perfeita. Daí nós falarmos que não recebemos a família só espiritual, nossa família é material e espiritual. Mas em qualquer parte, nós devemos ter em mente que o casamento na Terra é a oportunidade de nós restabelecermos a harmonia interior nossa, da família atual,
para que a nossa família atual possa se tornar uma família espiritual. É por isso que os espíritos, respondendo a Kardec, diz que a paternidade na Terra é uma missão. Não importa se o filho é adotivo ou se o filho é filho natural. A paternidade na Terra é uma missão. Mais do que uma missão, é um dever para com Deus de orientar aquela alma nos bons caminhos da vida. Mas chega uma hora que a alma não quer. E aí o Emmanuel nos socorre mais uma vez, quando ele diz: enquanto os nossos filhos são pequenos, dê a eles toda a orientação necessária, conduz os filhos pequenos, tanto quanto possível, nas realizações da vida. Se nós temos a religião que achamos que é a melhor, vamos trazer nossos filhos para a nossa religião. Se nós achamos uma roupa que é a melhor, de acordo com as nossas posses, nós vamos comprar a melhor roupa, o melhor sapato, a melhor escola. Mas o Emmanuel conclui: todavia, quando adultos, respeite as decisões que eles tomarem. Olha, quando adultos, respeite a decisão que eles tomarem, porque cada espírito está numa escala evolutiva. Dói para nós? Dói. Dói muito para nós. Mas nós temos que respeitar as decisões equivocadas deles, para que eles quebrem a cara, para que eles possam, do erro, sair para a luz. Para a gente fazer uma reforma em casa, com a família em casa, quem já fez já sabe. Então está reformando a casa, aquilo vira uma bagunça total. Mas quando fica tudo pronto, fica tudo maravilhoso. Quem fez uma operação de longo curso sabe o quão é difícil o restabelecimento. São dores que a pessoa sente, a convalescência é demorada, mas quando a gente fica bom, é ótimo. A gente olha para trás e fala: nossa, graças a Deus que eu fiz a operação. Não é assim? Então, vamos ter paciência com os equívocos dos nossos filhos e vamos fazer de tudo para que nós possamos progredir e dar a eles, principalmente pelo exemplo, a condição de transformação. Por quê? Porque nós recebemos espíritos que trazem nas matrizes da alma muitas mazelas, assim como trazem muitas coisas espirituais grandiosas fora do nosso alcance. Acha que a família do Chico Xavier tinha o alcance para saber da missão dele? Não tinha. A família de Divaldo, acha que ela tinha o alcance para entender a missão dela? Dele também não tinha. Então a gente percebe que os grandes missionários geralmente reencarnam em famílias simples, para que eles possam trabalhar e desenvolver as suas capacidades naturalmente. Finalizando o nosso bate-papo, né, eu agradeço a todos pela presença, quero cumprimentar o nosso coral pela apresentação. Nosso coral se apresentou na sexta, né? Na sexta, lá no shopping, né? Eram mais de 1000 vozes, né? E fez bonito. Parabéns ao nosso coral, muito obrigado a todos vocês. E finalizando, bem com o que nós estamos falando, eu lembro aquela mensagem de Rubens Romanelli, que está no livro O Primado do Espírito, que se chama Súplica.
que diz o seguinte: Senhor, inundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego eu não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo eu não te ouço. Abrasa-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível eu não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim, e eu tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cheios de orgulho, abre-me os ouvidos cheios de maldade, e sensibiliza-me o coração duro de falsidade, para que eu descubra a tua divina presença na intimidade do meu ser. Muita paz, que Jesus nos abençoe.